Boa noite a todos. Vamos dar início a essa segunda plenária. Acredito que não compareceu nenhum representante da Secretaria Municipal de Saúde. Ou eu estou enganada? Não. Eu queria agradecer a presença dos vereadores, a vereadora Cátia, a vereadora Ava, todas as autoridades, Conselho Municipal de Saúde, todos os colegas médicos, Sindicato dos Médicos, anestesista, FUBOG, o Rafael, e o jurídico nosso, a imprensa nossa e todos os conselheiros. Inicialmente, eu vou passar a palavra aqui para o doutor Robson, que ele tem uma apresentação para fazer e para falar de uma reunião que houve durante a semana aqui. Está aí, Robson? Por aí? O Reis. Aqui, ó, tá legal. O Reis, põe no modo de apresentação lá, não tá saindo, ó. Aquele negócio embaixo e em cima lá, o que é aquilo lá? Ah, tá, beleza. Então apaga essa luzinha aqui, ó, só para o pessoal ver melhor. Bom, pessoal, primeiro, boa noite a todos, cumprimentar a mesa na pessoa da nossa presidente, doutora Sheila, e a todos os presentes. Aqui, me desculpar com a vereadora Cátia, publicamente, que infelizmente eu tive uma emergência e não pude acompanhá-las, mas eu creio que a senhora entenda essa dificuldade nossa de médico. E hoje eu vou falar aqui para vocês duas coisas. Primeiro, eu vou relembrar um pouco do que nós falamos aquele dia de forma rápida, vou mostrar algumas situações que ocorreram essa semana, principalmente uma reunião que nós tivemos aqui no Conselho Regional de Medicina, essa semana, com a presença do SAMU, o secretário e depois com os médicos e algumas PJs que compareceram aqui. Como eu estou muito acostumado a falar o S, né, por do Estado, se eu falar o S, vocês entendem o PJ, tá? Então, assim, nós tivemos essas reuniões que foram, de alguma forma, inicialmente, no nosso entendimento, muito produtivas, mas que ao longo da semana a gente viu que, na verdade, não foram assim tão produtivas quanto a gente imaginava, né? Eu vou, só para relembrar aqui rapidamente o que eu falei na semana passada, para quem não estava aqui, mas isso aqui eu vou falar de forma rápida, que hoje as condições de trabalho dos médicos, elas estão, assim, muito ruins, né? Geralmente por falta de equipamentos, medicamentos, segurança, de falta de profissionais, e eu trouxe algumas fotos simbólicas para mostrar que realmente nesses locais onde a medicina está sendo praticada, a medicina pública do município de Goiânia, ela não está sendo praticada de forma adequada, porque esses locais são extremamente insalubres e inadequados para qualquer prática médica, seja por o médico, seja por o paciente que fica aguardando ou tomando medicações em locais totalmente inadequados, com essas imagens aí que mostram realmente o caos que vive a estrutura da nossa saúde aqui no município de Goiânia, né? E agora, entrando no que a gente gostaria mesmo de falar, é sobre essa contratação dos médicos. Essa contratação está sendo feita pela prefeitura por empresas, vocês vão ver aqui alguma dinâmica dessas contratações, com contratos que são feitos por WhatsApp, os médicos estão sendo assediados moralmente, de forma muito aviltante, com baixas remunerações e, principalmente, não tem direito trabalhista nenhum, né? Embora a gente esteja na casa do médico, a maioria aqui é médico, mas parece que a secretaria não sabe disso, né? Que o médico é um profissional qualificado, que fez um curso de graduação de 6 anos, alguns são especialistas com RQE, que demandaram mais alguns outros anos. Então, não é desmerecendo nenhum profissional da saúde, mas o médico tem que ser respeitado. E isso é o mínimo que a gente espera de uma secretaria municipal, de um governo municipal, e que parece que nós estamos falando aqui de profissionais que não têm qualquer tipo de qualificação pela forma desrespeitosa como eles estão sendo colocados nesse momento, né?
Inicialmente, também, só para lembrar, foi feito esse edital de chamamento 01024 e que foi suspenso. Porém, a prefeitura entende que isso não tem valor nenhum e afirma que o processo de chamamento das PJs está definido e não tem retorno. Isso foi colocado para o secretário nessa reunião que nós tivemos com os médicos essa semana, e para ele, independente do Conselho Municipal de Saúde, que aqui eu quero cumprimentar o Venerando e a Dalva, que aqui estão, independente do Ministério Público e tudo, isso não tem valor. O edital, a prefeitura insiste e diz que as coisas já estão resolvidas, não tem retorno, que isso já está definido pela Secretaria Municipal de Saúde e as PJs vão atuar. Aquelas empresas que apresentaram algum problema, vocês vão ver aqui que são várias, ele chamou, fez todo um estudo jurídico e as empresas vão ser novamente enquadradas segundo ele, né? Mas o que a gente vê nos grupos, o que a gente vê aí junto com o pessoal, é que as empresas realmente elas estão aí, né, dizendo que a suspensão não impede a contratação de novas empresas, mas não inativa os contratos vigentes. Ou seja, ela quer dizer que, embora aquela suspensão existe, ele não chama novos, mas as que estão aí vão continuar e ele está empenhado em regularizar esses novos contratos e os contratos seguem ativos. Portanto, a atuação dessas empresas nas unidades de saúde continuará da mesma forma e eles estão trabalhando, conforme vocês veem aqui, né, colocando para os colegas que eles não querem os médicos que são credenciados, embora o secretário também tenha dito que ele ia garantir a permanência desses médicos até o final do contrato, mas ele não tem feito isso, estão assediando os médicos para que eles deixem esses contratos, né? E essa conversa tem andado aí nos grupos, a prefeitura tem solicitado de forma impositiva e assediadora aos médicos que deixem os contratos de pessoas físicas e passem para os contratos das PJs, das empresas de pessoas jurídicas, e os médicos estão sofrendo na pele uma redução de salário, embora eles entendam a prefeitura que está pagando mais, não está, eles estão ganhando menos, né? Então, a prefeitura está coagindo os médicos para que os mesmos atendam uma quantidade enorme de pacientes, e aqui eu já disse isso, a fila do sistema público de saúde, ela não é de responsabilidade do médico, ela é de responsabilidade do gestor. Do serviço de urgência e emergência, o médico atende a demanda do paciente, então, se um paciente precisa de um atendimento de 30 segundos, ele será atendido em 30 segundos, se ele precisa de um atendimento de 30 minutos, ele será atendido em 30 minutos. Não se pode dizer para o médico o que está sendo colocado aí, né, que ele tem que atender 60 pacientes em 12 horas, que ele tem horário específico de jantar, horário específico para fazer repouso. Ou seja, o secretário disse aqui na nossa reunião que os médicos são sócios da PJ, num modelo muito moderno, segundo ele, mas na hora de cobrar dos médicos, ela cobra dele como um funcionário qualquer, ou pior ainda, sem qualquer garantia, estabelecendo horas para que ele tenha um repouso, para que ele possa fazer a sua alimentação, determinando isso numa UPA, inclusive nem fornece roupa de cama para esse médico. Se ele quiser, tem que levar a roupa de cama da casa dele. E tanto à noite quanto de dia, nós observamos aí as escalas que eles colocaram, são escalas extremamente duras. Para quem é um sócio, de acordo com ele, isso não é escala que se apresente para alguém que é sócio, né? É uma escala que se apresente para um funcionário reles, né? E que não é um médico, não é esse caso. E nós temos, então, feito vistorias no Conselho, tanto por parte de conselheiros, como por parte da fiscalização, que já fez isso, e os médicos têm mandado e-mails aqui para o Conselho praticamente todos os dias, relatando isso aí, né? Cenários críticos, que não tem a quantidade de médicos suficiente, falta pediatra, nesse caso aqui, deu entrada um paciente em puerpério imediato, com criança ligada ao cordão umbilical e placenta, sem que houvesse uma pediatra para devida assistência. Então, quer dizer, é uma situação que beira a ser desumano isso,
com o cidadão. O cidadão da nossa cidade, Goiânia já foi uma cidade modelo do ponto de vista de medicina, e hoje ter que viver essa sociedade, o cidadão não merece isso, né? Então, nós estamos vendo que essas PJs estão orientando os médicos a lançarem encaminhamentos de H em nome de outro médico. O médico não tem o CNES, e aí ele pega e pede o outro médico para assinar documento em nome do outro. Quer dizer, a própria secretaria está levando o médico a cometer um ilícito, né, de falsidade ideológica e tudo mais, até antiético. Ele não pode assinar um negócio que não foi ele que fez. Então, nós estamos vendo uma dificuldade muito grande nessa relação, e aqui alguns exemplos de visitas de conselheiros, né, ao CAIS, onde não tem laboratório, não tem teste rápido para dengue, falta medicamentos, os pacientes são orientados a comprar remédio na farmácia do lado. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Os médicos levam o próprio sabonete para higienizar suas mãos, e ali, né, a foto das cadeiras, de novo, essas cadeiras estão simbólicas aí no movimento. E o mais importante, a maioria não sabe nem quem é o responsável técnico dessas unidades, nem das PJs. Então, é um momento assim, muito difícil que nós estamos passando. O CAIS da Vila Nova levaram a ortopedia, porque o CROF fechou para lá, mas quem está atendendo são os ortopedistas, levaram residentes, não tem pediatra para atender as pessoas, não tem abocate, né, não tem material adequado, embora o secretário tenha dito na reunião que esse material não estava faltando, e aí a gente entra na questão salarial, que é bem aviltante, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, então, no contrato que a PJ recebe, ela tem essa quantidade de horas estimada, que dá R$ 1.500 para assistência básica e R$ 1.600. Só que ela paga R$ 1.100 para o médico e R$ 1.200, ou seja, ela fica aí, você imagina o tanto de médico que tem, quanto que essas PJs não estão ganhando só com essa diferença aí de pagamento. Ela recebe um tanto e paga menos ali para o médico fazer esse plantão, né? E a Secretaria de Saúde, e aqui é uma coisa interessante, que só ela acredita nesse negócio. Nós estamos aqui com vereadores, com o CRM, com o sindicato, com o Conselho Municipal de Saúde, com os médicos. Ninguém acredita que esse modelo dá certo, só a Secretaria que acredita que esse modelo dá certo. E ele coloca que é baseado em resultados alcançáveis em níveis nacional, que vai melhorar a assistência e tudo mais. Mas o que a gente vê é o caos nesse modelo. Calotes, a todo momento, isso aqui é um compilado que um médico me passou, de várias OS, e que, na verdade, se você for ver, elas são as mesmas, né? Você pega aí, olha lá, essa H2, né? Sócio parceiro do sócio da Sempre Vida, que é sócio administrador da RT, que é outra PJ, a esposa sócio do responsável, que coordena o Hugo pela PJ Sempre Vida, ou seja, longe de mim querer levantar qualquer suspeita, até porque eu estou falando aqui em nome do Conselho, que é uma autarquia federal, mas tudo isso aí é de uma estranheza muito grande. Então, você pega aqui, ó, Sempre Vida, o médico responsável pela empresa é esposo da sócia da Gestão Saúde, que é outra PJ, que também já foi, geriu lá em Itumbiara, que já deu cano em outros lugares, tal. E aí você vai vendo aí, as PJs são de São Paulo, secretária de São Paulo, mera coincidência as PJs que ganharam, né? Todas elas com histórico aí ruim, né? Tem PJ aqui que nem aluguel paga, tem processo por atraso de aluguel, né? E aí os médicos estão entrando nessa de agressão, sofrendo agressão, e o burnout, que é hoje a dificuldade, né? Hoje eu recebi um print de uma carta de uma filha, de uma médica, né, que trocou ideias com a mãe ali, e a mãe teve que simplesmente parar de atuar para poder cuidar da sua família, né, por conta de tudo que ela tem vivido, né? E aí a gente entra na questão do SAMU. O SAMU, o secretário, na nossa reunião, ele deixou claro que a mudança do SAMU é inevitável, né? Ele vai trazer uma empresa, segundo ele, maravilhosa, que faz toda a gestão do SAMU,
toda, regulação, ambulância, ele não vai mais comprar ambulâncias, não tem nem pagar oficina para ambulância, ele vai alugar essas ambulâncias, segundo ele é mais barato alugar do que comprar e manter essa ambulância, e vai manter todo o serviço informatizado, via satélite e com respostas imediatas. E ele só vai precisar do médico para se locomover dentro da ambulância. O médico não vai mais fazer regulação, o médico não vai mais participar, como participava até pouco tempo, do encaminhamento, porque vocês vejam bem, aqui em Goiânia, ainda é uma cidade pequena, né, diante do porte das outras grandes capitais, e os médicos aqui conhecem as unidades. E o município não tem hospital municipal, né? Ele depende da rede estadual para levar os pacientes. E os médicos hoje já sabem, pelo perfil do paciente, para qual unidade ele tem que mandar, qual hospital que recebe aquele tipo de paciente, né? E aí isso tudo vai mudar, porque ele vai chegar, com base nos números que aparecerem lá na tela, ele vai, então, encaminhar isso, e, segundo ele, em 15 dias, isso já estará funcionando. Em Goiânia, ele relatou lá algumas dificuldades, mas já resolveu, superou tudo. Ele disse que foi lá no Ministério Público, e o promotor falou, não, mas não é SAMU, U é de urgência, então abre um processo de urgência e contrata logo, acaba com isso. Ele, mas é o U, então eu vou fazer o U e tal, e contratou, né? Enfim, isso aí, ele disse que vai aproveitar os médicos, que ele respeita muito os médicos SAMU, que gosta demais dos médicos SAMU, tem um profundo respeito, e aprendeu a admirar esses médicos, né, graças à doutora Sheila, que sempre traz a ele, né, o nome dos médicos como médicos extremamente capacitados, tal. Ele se comprometeu em tirar os dois gestores principais lá, mas, na verdade, essa semana também nós vimos e recebemos relatos dos médicos, que eu vou mostrar aqui para vocês, sobre a interferência desses funcionários, desses gestores, no melhor dimensionamento e disponibilização dos recursos do SAMU, né? Falta de condições de trabalho para os médicos reguladores e intensivistas, e aí eu vou deixar depois o pessoal do SAMU para detalhar isso melhor aqui para vocês. Eles, né, não estão respeitando a autonomia do médico, do SAMU, no sentido de fazer o acionamento das duas, muito pelo contrário, eles interferem, inclusive mandando as unidades para missões que não são de perfil do SAMU, para buscar um paciente fora, para fazer um transporte inadequado. E nós temos visto também que o sistema não funciona direito, né? Esse sistema que é o CEL que funciona lá, ele vive caindo, sem conexão, e o secretário disse que isso vai acabar, né? Se os problemas acabarem, isso aí vai ser tudo resolvido. E eu marquei aqui, né, o nome desse senhor aqui, Eixo José Cledarc. Para quem não sabe, ele era um motorista, né, e eu nada contra os motoristas, né, tem respeito profundo aos motoristas, mas ele foi alçado a gestor do SAMU, é ele que define, ele que resolve tudo, é ele que faz a resolução dos problemas lá dentro, e a gente acha isso uma coisa muito difícil. O secretário aqui se comprometeu a exonerar ele e uma outra funcionária, porém, a gente acredita que isso não ocorrerá, até porque esse senhor, ele é ligado a um vereador, né, que esse vereador que indicou e, segundo ele, é imexível, talvez ele não consiga tirar esse senhor ali da gestão, e provavelmente nesse novo modelo dele, se brincar, ele ainda vai aproveitar o senhor lá lá no SAMU, né? E aí, vocês estão vendo aí, a gente recebendo toda hora, né, a doutora Sheila recebe isso aí de minuto em minuto, a forma como as coisas estão acontecendo no SAMU, e eu volto a mostrar essa imagem que para mim é simbólica, né? Nós não vemos mais ambulâncias do SAMU nessa situação circulando em nossa cidade. Acabou, você vê a ambulância do bombeiro, você vê a ambulância privada, mas você não vê aquela sirene do SAMU passando, acabou, não tem isso mais. Alguém aqui lembra de ter visto isso? Não viu. O SAMU praticamente acabou, e o SAMU não pode acabar, né? Então, para isso, eu acho que cabe a todos nós aqui hoje lutarmos para que essas coisas não aconteçam, que o SAMU volte a cumprir a sua função definida em lei, que é de salvar a vida das pessoas com tempo de resposta curto, que é o que não está acontecendo hoje.
Então, em resumo, essa semana a movimentação foi grande. Essas duas reuniões com o SAMU, onde o secretário contou toda essa novidade, foi muito importante. A reunião com a OS, com algumas PJs que participaram, e o secretário também, ela foi uma reunião muito pesada, né? As pessoas, os colegas falaram muito o que precisava falar para ele rebateu dizendo que não, que esse modelo já está pronto e definido, os salários são esses que eu mostrei aí para vocês, e as PJs que estavam lá disseram que não estão interferindo, que não estão movimentando, que não estão assediando ninguém, e que tudo está indo às mil maravilhas, né? Eu até lembrei ele daquela história lá do Marconi, né, na campanha dele, que só o Estado só era bonito na campanha de marketing, né, ao vivo não era, né? Então, pessoal, é isso. O CRM, os seus conselheiros, seus diretores estão empenhados aqui, participando junto com outras autoridades e outros conselhos e outras entidades, no sentido de lutar para que Goiânia tenha uma saúde melhor, junto com os médicos, estamos caminhando aí junto com os médicos, ouvindo os médicos todos os dias, respondendo os médicos todos os dias nos grupos, tentando levar uma tranquilidade. Isso é muito difícil de fazer, porque eles estão cansados, eles estão tensos, eles estão chateados, eles não estão conseguindo exercer a profissão dentro daquilo que eles queriam fazer. O CRM vai continuar buscando as autoridades, Ministério Público, enfim, tudo que for possível fazer para que a gente tente barrar essa situação e fazer com que os médicos sejam contratados da forma como tem sido contratado. O Departamento de Fiscalização tem trabalhado muito e arduamente na fiscalização, e eu quero parabenizar aqui o doutor Antônio Carlos e toda a sua equipe pelo trabalho brilhante que eles têm feito, fiscalizando e trazendo essas fiscalizações. E o CRM já tem, com base nessas fiscalizações, algumas unidades que já estão naquela alça de mira da interdição ética. Para quem não sabe, a interdição ética, ela diz que aquela unidade não pode exercer, o médico não pode exercer a atividade profissional dele naquela unidade por falta de condições éticas. Mas isso tem um processo, isso tem um encaminhamento, um ordenamento jurídico que tem que ser feito. E algumas já estão prontas assim para receber essa interdição, quase prontas. E o Conselho também está trabalhando em abrir procedimento ético contra esses gestores médicos que têm falhado na sua missão de, enquanto gestor, garantir o cumprimento ético e a boa conduta dos médicos dentro das unidades de saúde. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigada, doutor Robson. Olha, essa plenária, essa segunda plenária, eu sempre coloco que é um apelo e é um desespero que a gente está aqui ajudando todo mundo no que a gente pode. O CRM tem feito o seu papel bem feito mesmo, a gente fiscaliza, a gente cobra, a gente abraça todos os médicos, isso tudo em função de uma população bem assistida, que é o que todo médico quer. Infelizmente, o doutor Robson colocou aqui brilhantemente, nós estamos pedindo socorro mesmo ao Conselho Municipal de Saúde, aos vereadores, porque nós não temos, infelizmente, nós estamos sem ter o que fazer mais, porque nada, eu participei da reunião com o SAMU e com todos os médicos de cada um representante dos CAIS essa semana, nós abrimos essa sessão, acreditamos no secretário municipal de saúde para saber o que ele ia trazer, que ele falou que ia trazer a solução. Infelizmente, nada foi feito, os colegas estão aqui de prova, e nós não estamos sabendo mais a quem recorrer. Já recorremos ao Ministério Público, já recorremos ao Conselho Municipal, já recorri ao prefeito Rogério Cruz, a todos, e o que a gente não quer é que a população fique desassistida. Eu vou colocar aqui uma lista para quem quiser falar, quem quiser apresentar alguma coisa. Vou pedir ao doutor Rafael, se vocês quiserem já, doutora Lara. Lara, você quer ir lá ou aqui?
Alguém mais? Boa noite a todos. Doutor Ivan. Eu vou sentar aqui, que eu estou com muita dor. Boa noite a todos. Não, quero não, doutor. Boa noite a todos, agradeço a presença de todo mundo. Doutores, eu não vou ficar esticando muito, não, porque está tarde, eu estou cansada. Eu tenho um problema sério, meu filho está com ideação suicida importante, eu vim aqui porque eu estava desafogando ele e tentando desafogar esse povo. Eu me pergunto como que a gente deixou, desde a Geri da calote em 2016, e ninguém viu. Até hoje o povo da Geri não pagou ninguém. E a Geri deu calote no Mato Grosso. A nossa juíza que bloqueou os bens dele, gente, eu não estou falando isso de mim. Os arquivos que vocês receberam aí tá mostrando reportagens e reportagens sobre isso. Ele não pagou médico. O que médico fez? Colocou ele como presidente da Associação de Intensivista. Ele deu calote no Mato Grosso, a juíza de Mato Grosso foi muito mais esperta do que a nossa aqui. A nossa aqui conseguiu bloqueio de bens. A de lá pegou o bloqueio de bens e pagou o povo de lá. Desde então, a gente tem sofrido os calotes sequenciais. A Gamap pagou agora uma dívida antes do Covid. Ainda tiveram que dar desconto. O TRIM também. Montes Belos e Itubiara, do mesmo jeito. Eu tenho N casos para vocês. Passo para todos vocês, eu tenho o prazer de passar para todos vocês. Eu agradeço muito essa gestão, porque é a primeira vez do doutor Pracelli para cá, que coloca a gente dentro dessa casa, porque esse movimento foi iniciado pelo doutor Pracelli e continuado pela doutora Sheila. Porque a gente teve voz. E aí eu quis estar junto com eles, apesar de não ter contrato, porque esse povo está humilhado e massacrado há 10 anos. Eu, sinceramente, não sei aonde vocês estavam. Não sei. Eu ouso dizer que a conivência de muitos aqui, não estou falando de conselheiro, não vou citar nome, foi imensa. Não justifica uma pessoa entrar numa PJ, ser sócia de PJ. Gente, os meninos entram, eles entregam a assinatura digital para depois deles virarem sócios. Eles não sabem onde essas empresas estão. Não tem endereço físico. Se precisar paralisar para que eles recebam salário, a gente não sabe nem onde vai. Você sabe por quê? Eu passei com esse mesmo problema na Gênesis. Porque os meninos entregaram a assinatura digital, o dono da Gênesis, que é vinculado a político daqui, assinou que recebeu e fugiu com o dinheiro. Eles não têm como cobrar do Caiado. A Gamap foi assim. Eles assinaram que recebeu. E os meninos foram lá na prefeitura e não tinha como pagar de novo. Toda vez que eles entram como PJ, eles não participam de distribuição de lucro, gente. Eles são funcionários. Eles só participam de distribuição de miséria, de dívida, que inclusive eles adquirem dívida no nome dos meninos. A empresa onde eu trabalhava está pegando dinheiro emprestado no nome dos meninos para pagar os meninos para ele não perder o contrato milionário. Gente, aonde vocês estavam? Que vocês não pediram a regulamentação dessas PJs. Isso não existe. Eu prometi que eu ia sair dessa briga, mas eu não estou conseguindo sair. Porque eu estou tentando desafogar o meu filho e esse povo. E não estou dando conta. Gente, eles trocam, os donos de PJ estão como diretores de hospital. Eles trocam. O dono da nossa PJ, que virou chefe da Nascer Cidadão, foi parar no contrato do Hugo. Pergunta se um deles, da Rocha Macedo, sabe andar no Hugo. Então, doutora Sheila, eu acho que não tem mais nada para falar. Eu acho que tudo que eu devia falar está falado. Eu acho que a gente não deve desistir, eu acho que todo mundo tem que continuar na briga. Mas, assim, cara, sinceramente, eu não acredito que ninguém viu isso acontecer. Porque só aqui eu vim 3 vezes.
Eu não consigo mais acreditar. INMED foi condenada por R$ 1 milhão porque eles conseguiram provar que eles eram funcionários. Eu entreguei várias denúncias do Ministério do Trabalho, da escalista da Rocha Macedo, obrigando os meninos a pegarem plantão final de semana. Isso, para mim, é funcionário. Sabe o que aconteceu? Nada. Os meninos continuam sendo massacrados por eles. Então, eu acho que eu não preciso falar mais nada. A única coisa que eu preciso falar é que nós estamos correndo para o lugar certo, que é CREMEGO, porque não tem mais o que a gente fazer. A gente deixou isso acontecer. Esse Titanic afundou há muito tempo. Agora a gente está tentando tirar os afogados lá de dentro, os que estão vivos. Porque esse calote virá no final do ano. Todas as empresas que pertencem ao mesmo grupo, Sempre Vida, MedLife, Unicem, enfim, a Fundac, a diretoria da Fundac é toda sócia de todo mundo, todas as empresas. E outra, as empresas do Estado são as mesmas do município. Se você brigar com o chefe do morro, acabou. Você não trabalha em lugar nenhum mais. As mesmas que estão no Estado estão no município. E outra coisa, que vocês também não devem saber, a maioria aqui não foi PJ. Eles fecham a empresa que nem a Gênesis fechou, a doutora Sheila acompanhou isso. Reabrem e manda todo mundo ficar quieto, senão eles não vão trabalhar para ninguém, porque eles vão ganhar a licitação. Isso é caso de polícia. Isso, para mim, é caso de polícia, não é mais caso para o CREMEGO, e muito menos para o CIMEGO. Porque o CIMEGO está amarrado, não pode brigar para o PJ. Seletice, concursado, o CIMEGO consegue movimentar muito bem. Mas sindicato para PJ nunca funcionou, porque eles perdem a voz, eles são humilhados. O Peterson foi humilhado lá pelo Polara. Polara cagou na cabeça dele. Ele ficou o dia todo lá para ser recebido, na época da ginecologia. Ele fingiu que não viu o Peterson. Peterson como diretor do sindicato. Olha o tanto que eles respeitam a gente. Eu já sabia que eles não viriam, porque errado, você bate o pé, eles correm para o esgoto. Mas a gente está aqui para cumprir o papel. E acho que essas estratégias devem ser montadas no sentido de preservar os meninos. Gente, eu recebi uma mensagem, eu coloquei isso no grupo, vocês estão aconselhando os médicos a fazerem caixinha de final de ano, porque o calote vai vir. Isso é um absurdo a gente aceitar isso. Eu não acreditei quando mandaram os meninos poupar dinheiro porque o calote virá no final de ano. Gente, são médicos. Como é que a gente deixou isso acontecer? O que aconteceu nesses 10 anos? Que a gente acordou nesse mar desse jeito. Eu não acredito. Eu vou ao Conselho Municipal, eu vou pedir reunião com o pessoal do TCM, eu não vou desistir. Não sei o que vai dar, mas desistir não tem condição. Porque a partir de agora, quem falar que não sabe de nada é conivente ou covarde. Os dois são condenados pela sociedade. Os dois são péssimos. Então, essa é a grande verdade do que está acontecendo no país, não é do que está acontecendo no nosso estado. Lembra da Geri que deu calote no Mato Grosso? Pois é, eles fazem isso. Os donos da PJ daqui são donos de PJ em Porto Seguro. Inclusive, eles assinam ponto lá no Hugo, estando de férias no dia 28 de novembro, estando de férias em Porto Seguro. Eu denunciei. Outra coisa mais importante, tínhamos uma RT que tomou posse do Hugo, que nunca foi da SAMU, que nunca foi nomeada, e ela estava lá há anos, e a chefe da parte científica do Hugo nem é médica, ela está fazendo medicina. Será que ela cumpre o horário lá? Acho que não precisa falar mais nada. Presidente. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade que o CREMEGO está dando aqui para que a gente possa falar tudo o que a gente está vivendo aí nossos dias.
Acho que o Dr. Robson já trouxe aí brilhantemente a situação, não vou ficar repetindo, eu quero falar só o que aconteceu, que está acontecendo aí depois da reunião, né, da fatídica reunião que a gente teve aí do SAMU com o secretário. Então, essa reunião foi convocada depois da última plenária que nós tivemos, e a ideia era de que ele traria, né, alguma solução, alguma coisa, e a gente saiu até um pouco assustado dessa reunião, porque a solução dele foi uma solução tão mirabolante, né, uma coisa tão perfeita no papel, de que tudo se resolveria, perfeita na cabeça dele, em termos de estrutura, que agora o médico do SAMU não participa de mais nada, a não ser sair na ambulância, né, fazer o resgate, não participa de regulação, não participa de nada, e que todo esse esquema dele, enorme, gigante, estaria funcionando em 15 dias, que agora são menos de 15 dias, né? Porque a reunião foi semana passada. Ninguém está nem sabendo disso, então está tudo sendo feito aí, né? Tem o conhecimento dos órgãos, porque ninguém está sabendo disso. Mas o que eu venho falar assim, que é o que mais, uma das coisas mais criminosas que a gente vê hoje no SAMU, é que o SAMU está vivendo com essa falta de médico, com o descredenciamento dos médicos, né, que são contratados e ficando só com os médicos concursados há vários meses. E não existe hoje, nesse momento, nenhuma PJ no SAMU. Então, isso é criminoso, porque ele está deixando a população desassistida. Que enquanto nos CAIS, nas UPAs, ele está dizendo que já tem uma PJ que está atuando lindamente, né, atendendo todo mundo perfeitamente, o SAMU não tem isso. Então, nós estamos com um quantitativo de médicos extremamente pequeno, reduzido em mais da sua metade. Nós estamos sem ambulâncias para rodar, sem médicos para rodar na ambulância, e ninguém está conseguindo fazer nada. A população está sem atendimento no SAMU, porque não tem médico para atender, não tem médico para sair na ambulância, e nada disso está preocupando o secretário. Ele só fala que o SAMU em 10 dias agora, vai estar tudo resolvido. E até chegar lá, quantas pessoas não estão morrendo? Quantas pessoas não estão sendo atendidas pelo SAMU? E hoje, os médicos da UPA, do CAIS, estão sofrendo agressões, né? Os médicos estão saindo. Os médicos do SAMU sofrem diariamente agressões por telefone e ainda não está sofrendo agressão física do médico regulador, porque nós estamos dentro da Secretaria de Segurança Pública. Mas a hora que o médico sai na ambulância, ele é agredido o tempo inteiro, de tempo ter que pegar o paciente correndo, não dá tempo nem de atender ali para poder não sofrer agressão, porque o tempo de resposta nossa é absurdo, a gente não chega a tempo para atendimento. E depois dessa reunião, a gente saiu com ele falando que essa ideia mirabolante dele, a gente comentou tudo que a gente está sofrendo de assédio, né, de um coordenador administrativo médico, ele que está fazendo escala médica, é ele que está determinando todas as coisas dentro do SAMU referentes à parte médica, e que todos estavam sendo assediados, não só os médicos, né, a equipe de enfermagem também está sofrendo muito com eles, não estou falando aqui só da parte médica, que ele teria dado para a gente a garantia de que em 15 dias a gente conseguiria uma autogestão, porque essas pessoas não ficariam lá para continuar esse assédio moral que a gente está sofrendo. Nada disso aconteceu, de fato. No dia seguinte, na verdade, a gente recebeu a notícia dentro do SAMU que ele cancelou todas as férias dos médicos, que ele não podia dar férias para os médicos, então os médicos do SAMU esse mês não vai ter férias. Além disso, ele soltou um ofício suspendendo o NEP, que é o núcleo de pesquisa do SAMU, que foi estruturado, né? Ele é obrigatório a existência dele para o funcionamento do SAMU, é o que dá os treinamentos de reciclagem dos médicos, né? E a população, né? Não existe mais o SAMU na escola, né? O SAMUzinho que a gente... Enfim, aí definitivamente hoje ele decretou a morte do NEP. Hoje não, né? Essa sexta-feira, se não me engano. Ele decretou a morte do NEP e que ele vai ser reestruturado quando a empresa mágica surgir daqui 10 dias. Então, o SAMU... Então, assim, o que a gente está assim, muito preocupado é que nós, médicos, a gente está sofrendo agressões da população, porque querem um atendimento, com toda razão eles estão tendo. Nós que estamos ali, a gente fica sem ter muito o que fazer,
Não existe, nesse momento, uma PJ. Há 2 meses, há 3 meses, pelo menos, esses médicos estão saindo, não estão sendo repostos, e isso está prejudicando a população está morrendo. Então, assim, eu não sei como que a justiça, como que as coisas não conseguem impedir que isso aconteça, como que não consegue criminalizar essa situação, porque é nítido que isso é um crime que está acontecendo, mas está sendo só empurrado. Então, assim, eu vim aqui só para trazer o desdobramento da situação que ele disse que ia melhorar, que tudo, na verdade, foi piorar desses dias para cá. Está todo mundo lá, continuando assediando os médicos da mesma forma, e a gente está sem saber o que fazer. Nós do SAMU estamos desesperados sem saber o que fazer. É isso. Obrigada. Obrigado, doutora Ivana. Antes de eu passar a palavra para o Pedro, deixa eu fazer um esclarecimento. A gente teve aqui 3 solicitações de apresentação de coisas aqui na multimídia, e aí a gente queria esclarecer que nós apresentamos só as fotos relacionadas à fiscalização do CREMEG, que a gente não pode ficar mostrando, que é de responsabilidade do CREMEG, mas a palavra será dada a quem assim o desejar, tá? Mas a gente vai projetar só mesmo o que é fruto da nossa fiscalização. Boa noite a todos. Cumprimentá-los e agradecer a presença de todos aqui que têm um apreço pela a saúde municipal de Goiânia. Cumprimentar a mesa em nome da doutora presidente Sheila. Eu sou o Peterson, estou representando aqui o CIMEG, o Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás. Primeiramente, Lara, gostei bastante da sua fala e gostaria de agradecer pela consideração do dia que eu passei um dia inteiro esperando uma reunião com o secretário, mas ele não quis me atender. E fui sozinho, foi pelo diálogo mesmo. Você sabe que a gente vai na humildade mesmo e tenta conversar, mas infelizmente a gente não foi recebido. Eu e o Rafa fizemos uma conta de padaria. Não sei quanto que é o trabalho de vocês, mas tem gente que está fazendo escala através do WhatsApp, ganha mais de 180 mil reais por mês. É mole, vereador? É o melhor emprego do mundo, gente. Eu não sei por que vocês estudaram, estão fazendo cirurgia aí, cobrando particular, vindo com plano, porque tem gente que está ganhando mais de 180 mil, isso por unidade, tá? Por unidade. Só para montar a escala. Beleza? Isso na gestão. Isso é gestão? Isso não é gestão nenhuma. Você está administrando uma escala, você não está comprando medicação, você não está fazendo mais nada, pô. Então, assim, quanto que uma PJ você está ganhando em cima do trabalho do médico? E se o dinheiro é o mesmo, de onde está vindo esse excesso que está pagando a mais? Se não através de sonegação de imposto. É mole, vereadora Cátia, você tem um Ministério do Trabalho, você tem as estruturas e o próprio Estado dando calote para o próprio Estado através do imposto do trabalho, seja INSS. A gente mal sabe se está sendo ou não contribuído. E nessas PJs não tem essa transparência. A gente nunca sabe. Nunca sabe. Tanto na hora agora que está todo mundo declarando imposto de renda, não sei se alguém aqui na plenária é sócio de alguma PJ dessa. Eu, por exemplo, sou de uma turma que formou um pouco mais recente, mas eu sou vinculado, eu trabalho a uma dessas empresas. E na hora de declarar imposto de renda, você nunca sabe. Tipo, você declarou? Eu sou funcionário? Não, você é sócio. Pois é, mas a empresa teve código de lucro, não sei. Distribuiu para você? Não sei. Está aqui o seu imposto de renda. Tá? Obrigado. Obrigado. Então, a gente vai vivendo assim, certo? É a forma de contratação que tem. E nós tivemos acesso, doutora Sheila, presidente, da história da doença atual, sobre essas PJs, através de uma documentação que a gente vê a história da doença mesmo ali, né? Do certinho, ponto a ponto. Onde nasceu, os pareceres. E é engraçado que teve um parecer jurídico, o secretário, antes de lançar o edital, fez um parecer jurídico à equipe de advogados da prefeitura. E ele apresentou como único argumento a urgência. Só teve esse. Tanto que o próprio parecer disse, nós precisamos de uma justificativa robusta. Não, é urgência. Nós estamos vivendo um momento que precisa de urgência. Ele reconheceu que tem 3 formas de contratação: credenciamento da pessoa física, tem o concurso e tem essa forma que é a das empresas. Ele reconheceu que tem as 3. Só que devido às circunstâncias do caráter de urgência,
teve que ser essa nota. Você acredita? Foi por causa disso. Eu tentei fazer isso lá em casa. Eu preciso ir para futebol segunda, terça e quarta, tá bom? E voltar a hora que eu quiser, em caráter de saúde e de urgência. Não colou, não. Por fim, o parecer ainda solta mais duas justificativas para mim não ir adiante. Ele falou assim, olha, secretário, tem um princípio da complementariedade, né? Assim, se a saúde terciária já está na mão da OS e o senhor está jogando a primária e a secundária na mão de empresa, sobra o quê? Eu imagino que deve ter um monte de gente comissionada dentro da prefeitura, dentro da secretaria, vai ficar responsável pelo quê, Rafa? Assim, se as unidades não estão mais sob controle da própria prefeitura. Eu acredito que isso foi exaurido aqui em outras reuniões, mas fica esse questionamento. E a outra é a previsão orçamentária. O parecer soltou. Secretário, o senhor soltou o edital, bacana, e o orçamento disso? Vem de onde? Vem para onde? Sai de onde? Se o senhor reclamou que não vai ter concurso porque o prefeito podia cair por responsabilidade fiscal, o dinheiro não é o mesmo? Ou a gente eu esqueci que era só a sonegação de imposto mesmo. Enfim, no próprio documento, a gente tem como que era atualmente, como está sendo agora, com as PJs. Engraçado que a justificativa não estávamos conseguindo médico, era dificuldade, mas o próprio documento mostra, através de tabelas, que é muito fácil de ver, que reduziu-se o número de médicos na escala. Então, por exemplo, se tinha um CAIS Campinas, que eram 5, 4, agora é 4, 3. Uai, a justificativa era para ter mais médico, agora na escala reduzida com menos médicos, sabe? Eu acho muito esquisito. Por fim, queria só deixar uma pergunta. Eu queria de verdade que o secretário estivesse aqui para a gente fazer uma pergunta, que é o que todo mundo teme. Não sei se tem alguém aqui credenciado em alguma dessas PJs, provavelmente ninguém, mas com a suspensão desse edital, qual a garantia que a gente vai ter que esses médicos vão receber? Como a doutora Lara disse, a gente pode estar diante do prenúncio do maior calote do estado de Goiás e da Goiânia também, né? E não sei se são parentes de vocês, esses médicos, alguma coisa do tipo, mas eu me preocupo por eles, de verdade. São colegas que eu me formei, que eu estudei no ensino médio, fundamental, na faculdade, e vendo eles passarem por isso, principalmente aqueles que estão trabalhando e querendo estudar para uma prova de residência, é difícil, gente. É difícil. E é isso. Muito obrigado mais uma vez, presidente, pelo seu brilhante trabalho de poder trazer todo mundo aqui. E uma boa noite a todos. Doutora Rose. Alguém mais quer fazer a inscrição para fazer a... Ele quer fazer uma pergunta, Rose? Pode fazer, né? Pode fazer, por favor. Obrigado. Doutora Rose. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Rosicléia de Fligner, uma das conselheiras da atual gestão. Eu vou te falar de onde saiu os 180 mil para o escalista. Como o Robson muito bem colocou, né? R$ 1.600 a cada 12 horas, repassando para o colega R$ 1.100. E faltou uma informação interessante. A hora da pediatria, R$ 245 hora. Isso dá, num plantão de 12 horas, R$ 2.940. Quanto que estão repassando para o colega? R$ 1.400. Se for final de semana, R$ 1.600. Se eu tiver 4 plantonistas, como tem no CAIS de Campinas, 4 plantonistas na pediatria, não necessariamente 4 pediatras, faz a conta. Por 12 horas, 1.900, né, que vai sobrar? R$ 6.000 a cada 12 horas. A cada 12 horas. Então, assim, isso chama muita atenção. Outra coisa, nessa caminhada que a gente fez em algumas unidades, tem vários colegas que têm 2 vínculos direto com a prefeitura. 2 vínculos não, 2 contratos diretos com a prefeitura. Um contrato, conversei com 2 colegas, um contrato vence agora em
junho e o outro contrato de uma delas em setembro e da outra em outubro. Já receberam mensagem de WhatsApp, seu contrato que vence em junho, te aconselho a pedir rescisão do seu contrato que vence em setembro e o seu contrato que vence em outubro, porque senão você não será contratada pela nossa PJ. Então, assim, assédio é o que esses colegas estão sofrendo dia a dia. E falo mais, o calote vem em outubro. Passadas as eleições de outubro, que provavelmente, queira Deus, eles não façam sucessor, não vão receber para frente, pode ter certeza. Esses contratos são contratos para 12 meses, renováveis por tempo indeterminado a cada 12 meses, né? Então, assim, eu tenho dó de quem vai assumir a Prefeitura Municipal de Goiânia no ano que vem, porque a dívida, que já deve estar enorme, vai ficar impagável. E parte da dívida vai ser paga com o nosso trabalho, com o trabalho dos nossos colegas que estão na linha de frente, atendendo, sendo agredidos. É sobre-humano, num plantão de 12 horas, você tem que atender 60 pacientes. 1 hora, 5 pacientes. Gente, que atendimento é esse? Quem que nós estamos enganando? Só isso. Então, venerando. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa na pessoa da doutora Sheila, agradecer pelo convite de podermos estar aqui. Na verdade, a gente fica estarrecido. É triste ouvir aqui a fala da doutora Lara. Quero te parabenizar, viu? Porque é a expressão da verdade, mas a senhora, de fato, é corajosa. A gente sabe da luta e, se não tivesse coragem, já teria desistido. Mas não desista, não. Eu acredito que todos que estão aqui vai segurar na mão uns dos outros e nós, do Conselho Municipal, estaremos juntos nisso. E acredito também que as duas vereadoras que estão aqui estão do nosso lado. E a gente precisa trazer mais pessoas. Nós estamos fazendo essa discussão a nível de conselho dos profissionais. Nós chamamos para hoje 13 conselhos. Eu não pude estar na reunião, eu até estive no evento onde a doutora Sheila estávamos de manhã, mas a Celidalva estava lá, representando o Conselho Municipal. Eu acredito que muitos dos representantes dos conselhos foram lá e nós estamos discutindo, de fato, o caos na saúde pública de Goiânia. E estamos tirando de lá um documento conjunto, onde todos estão em unanimidade assinando esse documento. Eu acho que lá não teve um representante do CREMEGO, acho que a doutora Sheila não pôde ir, acho que alguém não esteve lá, mas nós estamos marcando outras reuniões, e no que depender de nós, do Conselho Municipal de Saúde, a gente vai até o final, em todas as instâncias necessárias. É muito difícil a gente ouvir todos esses relatos, me perdoem a palavra, mas é de dar nojo, é nojo mesmo que dá. Eu tive a tristeza de receber alguns membros do SAMU. Eram 12 condutores e uma técnica de enfermagem, mais o presidente em exercício do SIM de Goiânia, mais o Jerry, que a maioria aqui, quem é do SAMU pelo menos conhece, e ouvi os relatos. E todos eles foram unânimes em dizer do desespero deles, e é de cortar o coração, porque eu acho que eles colocaram, assim, muita fé no Conselho Municipal de Saúde, dizendo, olha, a gente veio aqui pedir ajuda do senhor, nos ajude, até porque muitos deles, inclusive, trabalham em ritmo de plantão e têm a sua vida, porque, na verdade, a gente sabe como que funciona isso. Os boletos chegam e as pessoas precisam ter outra atividade, às vezes. E está muito difícil.
eu achei estranho um pouco, que acho que a turma que tiveram lá, parece que era tudo de um plantão, e quando eu ousei falar mal do São José Clodark, alguém fez a defesa, dizendo que eles não têm problema com ele. Eu falei, então, alguma coisa está errada. De que lado vocês estão? Porque, na verdade, é o que a gente ouve. Agora, é duro a gente vir aqui, na reunião que nós tivemos aqui, a primeira reunião, onde o cidadão vem aqui defender uma empresa, defender, assediar, precarizar os nossos profissionais, especialmente os nossos médicos, e dizer que os nossos médicos ficam nas unidades 5 horas sem trabalhar, sem fazer nada, ou seja, os médicos goianos não trabalham. E aí é esse tipo de gente que a gente está tratando. E aí eu não entendo, de repente, quanto pior, melhor. E eu acho que é hora da gente dar as mãos mesmo. E precisamos definir isso. E aí, nós defendemos esse edital, ou a não realização desse edital, conseguimos no primeiro intento que fosse suspenso. Mas eles conseguiram fazer uma defesa lá, onde o advogado, que acho que não estudou direito, disse que o conselho é apenas consultivo. Não sei aonde que ele aprendeu isso. Mas nós tivemos uma reunião lá, até ele pediu que a gente divulgasse muito, mas eu não sei guardar segredo, com o doutor Fabrício, o Conselho Municipal reuniu com ele, para pedir para ele, porque ele é o relator. A gente não entende por que o presidente aceitou que continuasse o edital. Mas foi julgado pelo colegiado e mandou parar. Mas nesse interim, eles conseguiram fazer o edital. E a pergunta nossa para ele foi a seguinte: e agora, como é que fica? Nós queremos saber se paralisou, mas e essas empresas? E pasmem, o modelo era quem chegasse primeiro. As 3 primeiras empresas, em 10 minutos, eram todas elas de São Paulo, são essas que a maioria falou que é ligada a não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ou seja, é a mesma quadrilha de sempre. Na verdade, é uma quadrilha. E aí eu estou junto com a senhora nisso, viu? E aí a gente precisa, de fato, ver se o TCM faça alguma coisa. Da parte do relator, ele acatou, inclusive, entendeu a situação do Conselho Municipal, mas não depende dele, depende do colegiado. Mas nós saímos de lá muito esperançosos, porque também tem o Ministério Público de Contas, que também está do nosso lado de todos nós. E a gente espera muito que a gente consiga realmente paralisar. Agora, o que ele não soube afirmar é se destitui essa que abriu a porteira, esses que passaram. A gente espera que não. Agora, eu acho que a gente tem que usar de todas as armas que a gente tiver, e aí a gente entende que os boletos chegam, gente. Mas será que não seria a hora de todos os médicos e médicas dar as mãos e dizer: nós não vamos para a PJ? E estou dizendo isso aqui, eu não poderia nem dizer isso aqui, sabe por quê? Porque o Conselho Municipal de Saúde, a primeira coisa que o Conselho Municipal de Saúde tem que defender é a assistência adequada lá na ponta. E a gente sabe que isso é muito caro. Vai arrebentar lá na população, sobretudo, vulnerável e mais carente. Mas é as armas que a gente tem, a gente precisa usar todas. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso e usar as armas que a gente tiver. E estarmos dos mesmos lados, ou seja, estarmos juntos. Porque o Conselho Municipal, nós faremos o que for necessário, usando todas as armas que nós tivermos. Mas a gente precisa de pessoas ou de todas as entidades junto conosco, tá? Quero, então, passar para a Dalva. Acho que a Dalva tem mais... A Celidalva. Celidalva. Pode concluir. São 4 inscrições da hora. Tem alguma questão de ordem, Thiago? Quero cumprimentar a mesa,
na pessoa da presidente, doutora Sheila. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Bom, o Conselho Municipal de Saúde vem nesta luta desde novembro do ano passado, quando nós tomamos conhecimento que foi criada uma comissão para privatizar o trabalho dos médicos. E aí nós começamos, na época, a questionar. Exemplo, nós pegamos o Diário Oficial do dia 20 de 12 de 2023 e questionamos o senhor secretário, porque a alegação dele era que não tinha médico, que os credenciados não queriam trabalhar. Essa foi a alegação dele. Que pediatra, muito menos, que a dificuldade estava muito grande. E aí nós questionamos o seguinte, o Diário Oficial do dia 20 dizia o seguinte, que tinha 100 médicos, 80 ou 100 médicos, eu não lembro bem agora, já tinha entregue todos os documentos, só esperando ser chamado pela secretaria. E a fila de médicos esperando para levar os documentos eram de 200. Então, veja bem, no mínimo, 280 médicos querendo trabalhar. O secretário dizendo que ia contratar 250 médicos através de um PJ, porque não tinha médico. Bom, ele enviou para o Conselho Municipal de Saúde, na época, já em janeiro, uma tabela para o Conselho aprovar. O Conselho não pautou. Primeiro, porque ele mandou um dia de quinta-feira e a plenária era na quarta. E o regimento diz que são 15 dias para se pautar. Então, ele não obedeceu isso. Segundo, nós nem fizemos a plenária porque a nossa presidente veio a óbito. Então, nós falamos para ele que nós não iríamos pautar, primeiro, porque nós temos 3 resoluções contrárias a qualquer tipo de privatização da saúde. Bom, mesmo assim, sem passar pelo Conselho Municipal de Saúde, o senhor secretário implantou PJs em Goiânia. Aí, paz, meus senhores, que eu vou mostrar uma coisa aqui para os senhores. Quando, na reunião, o nosso presidente acabou de afirmar para vocês com o TCM, nós levamos ao conhecimento do TCM que se a desculpa do PJ era porque não tinha médico, como é que se justifica a falta de médico, doutor, senhora presidente? Nas unidades de saúde hoje, nós passamos para o TCM a falta de médico do dia 11, 8, 9 e 10. Eu tenho aqui, do dia 18, diurno, do CAIS Vila Nova. Espera aí, senhores, me perdoe, só um minutinho. Tenho que ir aqui em outro documento. Espera aí para eu achar. Ok. Abrindo aqui. Vamos lá. Para os senhores terem noção da coisa, como é grave. Porque no Conselho Municipal de Saúde, eu quero deixar bem claro para os senhores que eu represento o usuário. O usuário defende médico na ponta. Mas defende médico na ponta, em primeiro lugar, capacitados.
nós recebemos, enquanto eu acho aqui, nós recebemos uma denúncia, eu não vou citar nomes, porque é antiético da nossa parte, mas que, doutora, pasme, com todo respeito que eu tenho aos profissionais recém-formados, eu acho que todos merecem uma chance, mas é muito difícil colocar 3 médicos recém-formados em uma UPA e está um paciente lá precisando ser entubado e eles dizerem assim, não consigo entubar, eu nunca entubei. E aí, o CREMEGO determinou que a enfermeira não pode entubar. Mas esse paciente está vivo, agradeça a enfermeira que entubou. Porque os 3 médicos do PJ que estavam lá não sabiam entubar. E aí, a gente fica se perguntando onde é que a gente vai parar nessa situação. Meu Deus, está difícil de achar aqui. Mas vamos lá. Dia 18, CAIS Fim Social. Nós tínhamos só 2 médicos. Nenhum pediatra, que era o que falava o senhor secretário, e nenhum ortopedista, e deveria ter, porque ele afirmou para o conselho que, fechando o CROF, teríamos das urgências do ortopedista. Bom, CAIS Cândida de Moraes, no dia 18, noturno, nós também não tínhamos nenhum ortopedista, nenhum pediatra. CAIS Amendoeiras, dia 18, diurno, nós não tínhamos nem pediatra, nem ortopedista. Dia 19, diurno, CAIS Amendoeira, nós não tínhamos pediatra, nem ortopedista. CAIS Bairro Goiás, dia 19, diurno, nós também não tínhamos pediatra, nem ortopedista. Isso, se eu for ler aqui, eu tenho de todas as unidades de saúde a falta de médico. A justificativa para o PJ não era a falta de médico? E aí, como é que nós continuamos sem médico hoje? Não é? Justifica? Justifica, presidente? Não. Então, eles só estão pensando em enriquecer algumas empresas. Quem está atrás dessas empresas, todo mundo aqui sabe. Aqui não tem inocente. Todos nós sabemos quem está atrás dessas empresas. Bom, vou mais além. SAMU. Ora, na reunião passada, aliás, eu peço desculpa, presidente, que eu não pude estar aqui. Na reunião passada, estava aqui a secretária da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde, e esta secretária estava em uma reunião com o senhor secretário de Saúde, eu e ela, representando a mesa. E nós, quando tomamos conhecimento do relatório do Ministério da Saúde em relação ao SAMU, questionamos o senhor secretário, presidente, por que os carros continuavam nas oficinas, né? Mesmo depois de toda a constatação de que aqueles carros estavam trabalhando sem estar. Resposta do secretário para a gente. Abriu lá um painel. Olha aqui, olha, para vocês ficarem tranquilos, os carros vão voltar a funcionar, as viaturas do SAMU, né, vão voltar a funcionar. Desculpa, eu sou leiga, eu falo carro. As viaturas do SAMU vão voltar a funcionar, porque nós pagamos R$2 milhões agora para a oficina, né, para a empresa que contrata as oficinas. Então,
Em 8 dias, os carros do SAMU vão estar funcionando. Bom, recentemente, presidente, se não me falha a memória, não tem 8 dias, nós recebemos um documento desta empresa, que é lá, é no sul, eu não lembro se... Curitiba, a empresa de Curitiba. Nós recebemos um documento dessa empresa dizendo que está desde setembro sem receber. Mas como? Se o dinheiro saiu dos cofres públicos, e segundo o senhor secretário, para pagar a empresa. Onde foi parar esse dinheiro, senhores? Os senhores sabem, porque nós também não. E nós estamos questionando a secretaria para saber onde foi parar esse dinheiro. Então, veja, as irregularidades são várias. Quando nós imaginamos, que se falou aqui nesse instante de pediatra, doutor, o Conselho Municipal de Saúde foi fazer uma visita à empresa responsável pela distribuição de medicamentos e insumos, e o nome dessa empresa é a Branet. E o que nós vimos lá é de arrepiar. O que nós vimos lá foram medicamentos vencidos. E tem foto, tem documento. O que eu estou falando aqui tem documento. O que nós vimos lá foi medicamento vencido. Foi em plena crise, presidente, que nós estamos aí em estado de emergência com a dengue. Nós não tínhamos soro para 2 dias. Quem salva a vida na dengue, até que me prove o contrário, é o soro. Nós não tínhamos soro para abastecer as unidades de saúde por 2 dias. Vou mais além. Nós não tínhamos scalp. Nós não tínhamos abocate. Abocate, não, até que tinha. Tinham 14, tinham 16, tinham 18. Não só o 24, meu amigo, não tinha o 20, não tinha o 22, não tinha o 24. Vereadora Kátia, vereadora Ava, o 20, 22 e 24 é para criança. E nós não tínhamos o idoso. E nós não tínhamos. As pessoas que mais estão adoecendo hoje em Goiânia são crianças e idosos. E aí, senhoras e senhores, vão mais além querendo alugar viaturas do SAMU. Espera aí. O Ministério da Saúde tem viatura disponível. Por que nós vamos alugar? Por que é que nós vamos alugar, presidente, se nós temos de graça? Então, eu acho que isso tudo é uma brincadeira de mau gosto. Aliás, é uma brincadeira de mau gosto trazer alguém de São Paulo, que Deus sabe o porquê que alguém, veja bem, que está numa capital como São Paulo, que subentende-se que ganha muito bem, vem para Goiânia para ganhar o salário que esse secretário está ganhando. Então, a gente tem que parar, a gente tem que pensar por quê? E por que 3 empresas de São Paulo ganharam a licitação do PJ? E por que uma empresa que tem 2 anos de vida, que tem um capital de R$9.000, vai gerir 24 milhões de reais? Presidente, é tudo muito estranho, no mínimo muito estranho. Então, eu acho que está na hora
de unirmos forças. O Conselho Municipal é cogestor. Como cogestor, ele não pode entrar na justiça comum, mas as entidades que fazem parte do Conselho Municipal e o CREMEGO pode. Então, eu acho, senhora presidente, a senhora, no telefone comigo, disse que estaria disposta a lutarmos juntos. Então, começamos entrando na justiça comum, porque eu acho que é o caminho. Vamos entrar na justiça comum. Eu acho que o CREMEGO precisa comprar essa briga, porque está atingindo exatamente os médicos. Vai atingir outras categorias? Vai. Para todas as categorias, não só médicos. Por isso, nós fizemos uma reunião com os conselhos, que, aliás, sentimos muita falta do CREMEGO, porque é a segunda reunião que a gente faz e que o CREMEGO é convidado e não está presente. Fica aqui o nosso pedido para que o CREMEGO esteja presente conosco. Então, eles querem privatizar a saúde mental, eles querem privatizar tudo. Não existe interesse de continuar com o que é digno e decente. Essa é a minha fala. Muito obrigado a todos. Obrigado. Doutor Bruno. Não, eu queria aproveitar na fala da Dalva para dizer o seguinte: o SAMU está pautado dia 29. A gente já pautou, é pauta nossa, e também concurso público, eu acho que interessa a todos aqui. Então, estão todos convidados para o dia 29, às 13h30, estar conosco. Doutor Bruno. Olá, boa noite, sou o Bruno, diretor de sindicatos médicos do estado de Goiás. Eu gostei muito da palavra da Dalva, achei bem interessante ela questionar o porquê que o secretário veio de São Paulo, e eu acredito que o óbvio também precisa ser dito. E aí eu queria ler um trecho do próprio site da Prefeitura de Goiânia. Desde 1988, exerce cargo administrativo ligado à administração hospitalar, convênios e área de saúde em geral. Membro do Conselho Gestor de Hospital Camilianos, em São Paulo, de 1998 a 2004. Exerceu função de coordenador geral de cirurgia do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, de 2008 a 2011. Diretor executivo do Instituto Central de Hospitais das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de 2011 a 2013. Secretário adjunto do Estado de São Paulo, de 2013 a 2016. Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, de 2017 a 2018. Superintendente do IMESP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de Goiás, de 2019 a 2023. Esse é o currículo do nosso secretário. Então, ele entende de política pública. O que a gente vê ele fazendo, apesar de saber como fazer, é intencional. É intencional. Cria-se o problema para vender a solução. E é isso que a gente está debatendo aqui esse tempo todo. Está acontecendo isso na emergência, vai acontecer no SAMU, e se, por um acaso, isso acontecer na saúde de baixa complexidade, PSF, a gente já sabe disso. Então, assim, eu acredito que o objetivo de todos nós reunidos aqui hoje, semana passada, é debater para evitar isso, para a gente voltar aos preceitos do SUS e da administração pública. Bom, era só isso, pessoal. Obrigado, doutora Ava. Aí tem a inscrição da vereadora Cátia e depois do Antônio, que encerrou. Boa noite, gente. Eu cumprimento todo mundo que está aqui, em nome da presidenta Sheila. E eu ouvi atentamente, fiz algumas anotações aqui. E antes de fazer pontuações muito objetivas e específicas sobre tudo que foi trazido, é preciso que a gente parta do seguinte raciocínio.
isso que vocês todos trouxeram não é só grave, como é um método. E é um método que a saúde está experimentando, mas que todos os outros departamentos da cidade também estão experimentando. É uma precarização provocada, é uma precarização programada, e é uma precarização que já tem como objetivo evidente e comprovado a mercantilização do serviço público. Com isso, não há nada que a gente possa argumentar do ponto de vista ético ou moral, ou até mesmo da responsabilidade do serviço público, que vá inibir que essa administração haja dessa maneira. Porque eles já sabem. Foi exatamente isso que você colocou. Eles já sabem. Não é nada que esteja sendo feito por desaviso ou por incompetência. Não, eles são absolutamente competentes para esse serviço, para essa missão, que é precarizar para entregar, para privatizar, para mercantilizar. Então, eu fiquei muito assim impressionada com o exemplo que a Dalva, né, a dona Dalva trouxe, a conselheira, sobre as oficinas, porque é exatamente a mesma coisa que acontece na Comurg. Os caminhões estragam, aí eles contratam uma empresa de oficinas para consertar os caminhões, enquanto isso tem uma licitação aberta para alugar caminhão. E além da licitação aberta, você tem um processo para contratar uma empresa e aí tudo acontecendo ao mesmo tempo. E, de repente, você não entende mais para onde está indo o dinheiro, porque são 3 processos de licitação, mais 4 de abertura, mais os caminhões da própria Comurg. Isso está acontecendo na educação e está acontecendo aqui com vocês. Então, esse ponto ele é muito importante, porque a gente vai partir de um paradigma de compreensão de quais são os objetivos dessa gestão e por que isso está acontecendo. Eu ouvi também acerca das angústias de vocês sobre como um processo tão brutal de desmonte e de negligência na prestação do serviço pode passar, às vezes, desapercebido aos olhos da justiça, porque, de fato, e alguém aqui mencionou isso e está correto quando diz, é caso de polícia. É caso de polícia. Quando você e nós, nosso mandato atuou muito junto ao TCM em relação à paralisação das maternidades, assim, por ser uma correlação com a minha pauta prioritária na Câmara, que é a educação infantil. E não existia uma unidade das maternidades que não tivesse pegando, por exemplo, luva emprestado com a Unimed, seringa emprestado com o Hugo, e assim por diante. Eu não estou dizendo nada que as senhoras e os senhores não estejam experimentando nos seus horizontes cotidianos de trabalho. Então, o que a gente observa em relação aos médicos especificamente é a retirada de condições objetivas, mas também subjetivas, de permanência no atendimento, na atenção básica, no Sistema Único de Saúde. Haja vista que, além de tudo que já foi pontuado do ponto de vista concreto, existe também um ambiente de profunda insegurança nas relações de trabalho, na saúde mental de vocês, em como vocês podem permanecer indo diariamente ao encontro daquele ambiente de trabalho que os violenta, não só internamente, como também do compromisso, do juramento que vocês fizeram enquanto médicos. Nesse sentido, a vereadora Kátia promoveu lá na Câmara a audiência de prestação de contas do secretário, audiência obrigatória, e ele foi porque era obrigatório, né, vereadora? Porque se não fosse, ele não viria, assim como ele não veio aqui. E aí eu fiz 2 perguntas ao secretário ali. Uma sobre a aquisição daquelas tintas para espantar mosquito, 20 milhões. Exatamente, 400% acima do valor de mercado. E alguém, repito, quando a gente fala aqui em caso de polícia, esse é um caso que nós estamos estudando realmente na polícia, porque eu fiz uma consulta com a empresa que forneceu, a empresa me deu o valor, eu falei na audiência pública, passou 4 horas, a empresa mandou uma mensagem para a minha assessora dizendo, olha, não, mas para o poder público é diferente. Então, eles tinham dado um valor que a gente cobrou publicamente, eles mudaram esse valor. Então, é caso de polícia. A outra pergunta que eu fiz
foi sobre a dívida que a secretaria tem com a Copanest. Eu tinha sido acionada pela Copanest, a cooperativa dos anestesiologistas, e tive acesso mais profundo aos documentos. O secretário Durval, eu não sei muito bem como dizer as minhas impressões sobre isso sem falar palavrões absurdos. Então, estou tentando organizar o meu raciocínio, porque o secretário Durval, ele foi pedindo para a Copanest, ele foi confiando justamente no juramento da ética médica e pedindo, por favor, agora que não dá mais para prorrogar o contrato, fica mais um pouco, e foi fazendo vários puxadinhos, assim como vocês relataram aqui, né, esse puxadinho que na verdade não é um puxadinho, no caso dos médicos, é realmente induzir o médico a cometer crime de falsidade ideológica, quando você precisa usar um cadastro de outro médico, isso é crime de falsidade ideológica, né? E aí eu questionei o secretário sobre isso, e a resposta dele foi absolutamente chocante. O secretário me respondeu o seguinte: sobre a Copanest, vereadora, eu nem vou falar aqui em público, não, para a senhora, porque é absurdo. A senhora me procure no meu gabinete. E eu não tive, infelizmente, condições de rebatê-lo, mas o que um gestor público tem para falar para uma parlamentar da cidade que não possa ser dito numa audiência pública? Eu respondi na tribuna no outro dia. Eu disse, secretário, eu não trato nada com agente público a portas fechadas. Eu não trato nada com um secretário de saúde que não possa ser dito numa audiência pública. E se o senhor tem algo que não possa ser dito numa audiência pública, no mínimo o senhor está prevaricando. No mínimo. Mas eu entendi também o método que é descredibilizar vocês. Descredibilizar essa mobilização. E não vir aqui não é uma ausência. Não vir aqui é também uma resposta simbólica. Não é simplesmente deixar de vir, é se posicionar. E o posicionamento é de descredibilização do que as senhoras e os senhores estão dizendo. Eu finalizo, então, com base nessa leitura que nós fizemos, dizendo que o caminho que nós averiguamos como o único caminho eficaz para encaminhamento dessas resoluções são medidas cautelares no Tribunal de Contas dos municípios. Eu tive hoje uma conversa prévia com o doutor Joaquim de Castro, presidente do tribunal, sobre isso, porque eu já sabia que viria aqui e queria dar essa satisfação. Por que eu digo isso? Porque os médicos que estão sendo induzidos a assinar por outros médicos, para depois a PJ repassar, eles não podem fazer isso. Isso é induzir o profissional ao cometimento de crime. Eles não podem, e aí uma varredura básica do doutor Henrique Pandim, que é o procurador-geral do Ministério Público de Contas, uma varredura básica, um Google, ele chega a essa conclusão que as senhoras e os senhores apontaram, de que PJs várias pertencem à mesma família. Então, além de ser uma pejotização, é uma feudalização da prestação de serviço de saúde. É um negócio assim, sem precedentes. Então, com isso, a gente consegue. Eu acredito que esse caminho ele vai funcionar, porque ele vai não só congelar as contas e determinar o restabelecimento imediato, como, antes de qualquer coisa, restabelecer a legalidade na prestação de serviço e o cumprimento do serviço público em relação à negligência com a prestação do serviço de saúde. É isso. Muito obrigada, gente. Doutora Cátia. Boa noite, né, a todas as pessoas. Aqui o avançar das horas, e acho que já vai ficando até já um pouco repetitivo, né? Tentar ser bem objetiva, mas cumprimentar toda a mesa aí na pessoa da doutora Sheila, também do Robson, que fizeram aqui a apresentação e fizeram também na reunião passada. Não difere muito daquilo que nós, na Comissão de Saúde, temos levantado, né? E eu tenho sempre um compromisso daquilo que a gente se propõe a fazer, eu tentar ao máximo cumprir
com aquilo que a gente acorda, né? E nós falamos na segunda-feira passada que nós atualizaríamos os dados e nós fomos em campo atualizar os dados, e é uma pena que a Sinara e o QDES não estejam aqui para eles receberem as provas atualizadas de sexta-feira para cá, porque nada mudou, muito pelo contrário, as coisas só estão mais graves, né? Eu queria primeiro fazer uma sugestão, que a gente parasse de dizer que as unidades estão com atendimento pediátrico, porque elas não estão com atendimento pediátrico. Então, nós não podemos ficar validando esse discurso, porque ele não é correto. Então, nós temos que nivelar entre nós, porque eu estou entendendo que, na medida que a gente chama já a segunda reunião, Comissão de Saúde da Câmara, Conselho e o CREMEGO, a gente já está numa construção de um alinhamento da junção aqui das nossas atuações para tentar, né, salvar a saúde pública de Goiânia. Então, acho que a primeira coisa é essa, porque não tem mesmo. Todos os lugares que você chega, e eu fiz questão de fazer o nosso recorte visitando as 7 unidades que eles dizem ter o atendimento de pediatria, que descentralizou do CAIS de Campinas, levando para 7 unidades. Não tem. Não tem, são clínicos gerais que estão fazendo o atendimento de criança. Então, acho que a gente não pode validar, continuar dizendo, não tinha pediatra. Não vai ter, não tem. Ou eles comprovam que é pediatra mediante o registro aqui e a gente aí reconhece, ou acho que a gente tem que fazer aqui um acordo entre nós de ir desmontando essa narrativa que eles criaram. A segunda, aqui já foi falado, o Bruno está falando, nós estamos falando, a vereadora também colocou, que é o método. É esse mesmo. Primeiro você vai sucateando, você vai estrangulando o sistema para você criar crise, para depois você apresentar a solução. E acho que a gente precisa aqui também, assim como a minha sugestão da gente não falar que tem o serviço de pediatria, né, o atendimento de pediatria nessas 7 unidades, nós não apenas falarmos que é o caos da saúde, porque isso a população está sentindo na ponta. Eles estão, de um lado, os trabalhadores, que aí não são só os médicos, quero dizer que nós saímos com depoimentos extremamente, assim, preocupantes, graves do assédio moral que esses trabalhadores estão passando, tanto os já pejotizados, quanto os trabalhadores da saúde. Esse método do contrato, doutora Rose, ele está generalizado. Em inúmeras unidades eu cheguei e os médicos dizendo, olha, meu contrato vence agora em julho, vence não sei quando, porque não tem uma data certinha, depende de quando entrou, e eles já avisaram que eu não posso renovar, que se eu quiser eu tenho que entrar na PJ, e é um prejuízo, etc. Então, já existe uma orientação básica sobre isso. E nós, que estamos aqui, que estamos enxergando o bastidor de toda a movimentação, precisamos também nivelar entre nós a forma de expressarmos isso. Porque, na verdade, dependendo do jeito que nós colocamos, nós estamos endossando eles fazerem não apenas com os médicos, mas as demais categorias, a pejotização. Por quê? Porque é o meio que ele fala para a sociedade e usa, inclusive, o Ministério Público, como ele colocou aqui na reunião com o SAMU, não, então está muito colapsado, então nós vamos fazer aqui de urgência, de emergência, a contratação de mais uma pessoa jurídica que é para solucionar o problema, sabendo que não está solucionando, só está degringolando cada vez mais. O dinheiro está indo para o ralo, eles não dão conta de responder para a Comissão de Saúde, né? Eu estava ali dizendo para a doutora Rose, mas não vou usar esse termo dó, não, porque a gente não pode ter dó, porque é consciente. Eles vão embora para São Paulo. A Sinara, eu não sei o que a Sinara vai fazer, porque é ela que tem respondido e colocado o CPF dela em todas as respostas que a Comissão de Saúde manda, né? E uma hora essa fatura chega. Vai chegar. A justiça pode ser lenta, mas ela vai, em algum momento na história, ter que analisar. Então, aqui, de forma muito objetiva, presidenta do CREMEGO e presidente do Conselho Municipal de Saúde, eu como presidenta da Comissão de Saúde da Câmara, é uma proposta objetiva de nós buscarmos esse alinhamento na desconstrução dessa narrativa,
tanto da pediatria quanto do método para resolver o caos, porque nós já sabemos o que é isso. E a sociedade precisa entender também, para que a gente contribua de fato para essa solução. E a solução é de gestão, mas não é contratando as PJs. Às vezes, até aqui o que a doutora falou, mas não tem jeito desse povo sair, não, nem que a gente tenha que empurrar para fazer aí uma gestão minimamente compromissada com os princípios do SUS, porque essa que está aí, nem de longe eles conseguem atender o princípio estabelecido na nossa Carta Maior aí da Constituição, porque falta o atendimento, né? E nem do princípio do SUS. Então, queria colocar aqui, nós da comissão estamos à disposição, acho que nós precisamos somar nossos esforços, né? Nós já tínhamos feito esse questionamento, fizemos a audiência pública sobre a pejotização, sobre a terceirização, você esteve lá conosco, né? Fizemos também junto ao TCM, acho que um pouco dessa movimentação da interpretação é resultado daquela audiência pública que a gente fez, mas existe um senso de impunidade. E se a gente não apertar do lado de cá, isso vai avançando do lado de lá. Então, contem conosco, nós estamos à disposição. Eu trouxe o relatório para ele e também para o Ministério Público, como nenhum dos dois, Ministério Público de Contas, como nenhum dos dois vieram, nós vamos protocolar amanhã com essas 7 unidades que a gente visitou na sexta-feira, que a situação é bem mais grave. Se ficasse aqui falando, tem um monte de coisas mais graves do que a gente está colocando aqui. Obrigada. Vereadora, nós temos um representante do Ministério Público de Contas, é o doutor Rafael. Doutor Rafael. Eu queria elucidar para o pessoal que o SAMU tem uma lei própria de funcionamento. O que tiver fora do SAMU lá fora, vocês levam no Conselho Municipal de Saúde. Eu gostaria de saber do cadastro de reserva de 280 pessoas, eu só sabia que tinha esse cadastro de reserva, né? Ok. A parte das fiscalizações aqui do CREMEGO, nós fazemos, só que a nossa cobrança é dentro da esfera ética. Então, nós precisamos, dentro das esferas jurídicas e cíveis e administrativas, todo o auxílio de vocês para que isso seja feito. A nossa esfera é ética. Então, a nossa limitação é essa. Então, nós temos como atingir todas essas outras esferas com questionamentos, né? E trabalho de fiscalização. As fiscalizações são todas têm irregularidades persistentes, todas têm todas as irregularidades que a doutora Kátia falou aqui, tem todas as irregularidades. Outra coisa, é extraoficial, eu não sei, eu acho que vocês poderiam fazer esse levantamento. Tem ambulância do SAMU há 18 anos, desde a fundação do SAMU são as mesmas. Tem umas mais novas, as mais novas acho que tem 10 anos. E se tem como pedir a ambulância no governo federal, eu acho que é uma coisa que devia ser feita, né? Em vez de ficar mexendo com isso daí. Estou falando com... Estou venerando aqui, e dona Dalva, a gente pode estreitar as relações do Conselho com o CREMEGO, com o Conselho Municipal de Saúde. A gente pode pleitear uma cadeira lá também, se vocês puderem sugerir, a gente faz essas reuniões lá. Da cooperativa, você está aí do lado do Haroldo, ele já te explicou, né? Nossa cooperativa foi subjugada e não recebemos nada, e temos várias outras unidades aqui, se vocês quiserem se manifestar, que não recebem nada, nem o hospital recebe nada, desde a entrada desse novo secretário de saúde. Ele acha que é coisa particular nossa contra ele, não, todas as unidades estão sem recebimento, né? Ele falou muito de um contrato nosso da cooperativa, o nosso contrato da cooperativa tinha 38 anos com o município, somente isso. Ele veio falar que era um contrato irregular, então o Ministério Público poderia avaliar isso, né? São 38 anos de contrato irregular, é isso daí. Eu queria agradecer, eu sou meio direto para falar, então vamos passar.
Eu gostei muito da fala da vereadora Ava e da doutora Kátia, porque realmente eu tenho acompanhado assim, as notícias e vejo que realmente esse negócio é um método mesmo, né? Só um exemplo bobo, se você for qualquer um aqui for lá no zoológico, quando chegar lá tem uma placa assim, só aceito ingresso sem dinheiro, não aceito outra forma de pagamento no zoológico. Será por quê, vereadoras? E aí criou-se um mercado paralelo. Fica uma pessoa lá com a maquininha com dinheiro no bolso. Aí chega o cidadão, ele dá o dinheiro, o cara quer R$ 5 para comprar o ingresso, o cara passa um Pix para ele de R$ 6, R$ 7 e ele dá R$ 5 para o cara. Criou-se um comércio paralelo na porta do zoológico. Então, isso aí. Só que a diferença, vereadoras, por isso que eu pedi a palavra, é que nesse momento, esse esquema e esse modelo, ele está matando pessoas. Ele está injuriando pessoas, né? Tanto pela falta de assistência do SAMU, pela quebra da estrutura organizacional do SAMU, como pela própria estrutura dos CAIs e das unidades públicas de saúde. Então, relatos de pessoas que estão morrendo, que estão com dificuldades, que vão ficar sequeladas, são imensas, né? Então, esse modelo, para nós, ele é extremamente cruel, e a gente não pode, enquanto entidade, aceitar esse tipo de situação, se a gente entende que isso é a nossa cidade, que qualquer um de nós pode precisar disso. Em qualquer momento você pode precisar, qualquer parente nosso, a gente pode precisar de um atendimento de urgência. E a gente ser submetido a isso por falta realmente de escrúpulos de algumas pessoas, né? Então, vocês viram aí, por diante desse todo relato, eu fico muito agradecido aqui pela presença de todos, por vocês terem ouvido o que o Conselho tem a falar, e eu acho que só caminhando juntos, realmente, é que nós vamos conseguir. Mais uma vez, eu fico chateado pela não presença dos médicos. Quer dizer, nessa reunião aqui, nessa plenária, nós temos duas faltas extremamente importantes, a da secretaria e a dos médicos. A dos médicos eu entendo, eu acho que eles estão muito com medo, porque são assediados, têm medo de serem demitidos, têm medo de serem expostos em algumas situações. E a da secretaria também eu entendo, porque que eles não vieram. Então, muito obrigado a todos. Presidente, muito obrigado. Eu fiz algumas anotações aqui para passar para vocês. Primeiro que o CREMEGO, ele entrou nessa luta em prol da boa medicina, em prol da assistência à população. Eu queria colocar para vocês que realmente tem muita coisa que não é função nossa, que é função do CIMEGO, né, Dr. Peterson, que a gente entrou na luta em conjunto porque a gente sente que o momento do caos da saúde pública, o CREMEGO precisava, sim, estar junto. Então, eu queria deixar isso claro aqui. Quero falar para vocês que nós vamos continuar nessa luta, continuar acionando as entidades, todas as instâncias, sabendo que não vai ser fácil, mas nós vamos continuar. E colocar também que a gente defende o bom médico. O CREMEGO defende o bom médico para que a assistência à população seja a melhor possível. Celidalva, nós não temos legitimidade em ações envolvendo salários e contratações de médicos. Essa competência é do CIMEGO. Não, eu quis colocar porque realmente nós estamos na luta, nessa luta, mas a competência realmente é do CIMEGO. A questão dessas irregularidades do credenciamento já estão questionadas pelo Ministério Público de Contas, que esse é o órgão competente, então já estão. E eu olhei aqui que já existe uma ação tramitando no Tribunal de Contas com uma liminar expedida. Então, isso, com a ação de vocês, isso. Então, o que eu quero deixar de mensagem aqui é que é uma luta em conjunto de todas as categorias, porque já envolve todas as profissões, não só a de médicos, né, da medicina, e que a gente não pode deixar que continue o caos da saúde pública de Goiânia. A vereadora Kátia colocou muito bem. Infelizmente, nós não temos pediatras. Nós temos clínicos atendendo em pediatria.
Essa é uma realidade, eu falei isso várias vezes durante essa semana para ele, né, Robson? Eu coloquei isso muitas vezes, coloquei com todos os colegas que estavam aqui, que estavam inibidos, muitos deles inibidos, mas que a gente precisa continuar não deixando, eu falei muito com a Ivana que a gente precisa incomodar, porque a gente não pode deixar que seja feito isso na cidade de Goiânia. A população está morrendo, as doenças que deveriam ser tratadas não estão sendo, estão piorando. Então, nós temos obrigação no CREMEGO de estar junto nessa luta. Então, que o Conselho Municipal de Saúde esteja com a gente, que os vereadores estejam com a gente e que todas as categorias também, que está atingindo, que é um trabalho multidisciplinar, um trabalho de equipe, que a gente precisa estar junto. É isso. E não vamos parar, né? Se alguém quiser mais falar alguma coisa. Cimego acionou? Nós chamamos a Karine aqui. Ela é composta por deputados e senadores, e ela disse exatamente isso que vocês estão discutindo. Essa questão da saúde pública e elaborar políticas públicas. Melhor qualificação dos serviços assistenciais de saúde. Então, assim, é interessante vocês acionarem eles, porque eu acho que vai ser, como é que eu vou dizer? Vai ser um tiro certo, assim, vai ser uma coisa assim, mais assertiva. É só essa sugestão primeiro. Essa questão do caos na medicina, ela envolve diretamente aí com a política. É interessante. Ótima sugestão. Estou falando isso porque eu sou da área do direito médico, especialista nessa área. Estou na ANADEM, lá da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Doente. Sim. Nós fizemos isso informalmente, o doutor Antônio Carlos quer falar, nós fizemos isso informalmente, mas nós podemos fazer formalmente, devemos, né? Ótima sugestão. Anotou, né? Fizemos uma reunião com o doutor Zacarias Calil aqui e provocamos ele em relação à frente parlamentar. Porque é específico, é bem nessa área, que trata todas as questões relativas à assistência médica, qualificação. E para vocês, vai ser muito interessante essa luta da valorização do médico, da autonomia do médico. Sim. Vamos oficializar. Ótimo, nós vamos sim. Celidalva? E reconhecimento do CREMEGO. Médicos que estão atendendo na unidade de saúde, atendendo pediatria. Cheia de conhecimento do CREMEGO, que os médicos que estão na ponta, atendendo pediatria, não são pediatras. O CREMEGO não pode notificá-los, nem fazer nada em relação a isso? Infelizmente, não, porque eles não estão atendendo com carimbo de pediatra. O médico, quando ele forma, a formação dele, ele pode fazer... Você quer fazer... Eu ia terminar. Não, mas a questão é que na licitação para as PJs, coloca lá, tem que ter experiência de pelo menos 2 anos na área, não fala que tem que ser pediatra ou otorrino, ou cardiologista, ou cirurgião, pelo menos curso de pós-graduação de pelo menos 2 anos, ou pelo menos 2 anos de experiência na área. É isso que está lá. Até uma coisa que a gente já questionou, né, doutora Sheila, com o jurídico aqui, mas lá, quando você vai colocando embaixo, põe lá, pediatra, cardiologista, né? Então, nomeia como se especialista fosse. Mas no processo da licitação, nos critérios para a licitação, critérios para assumir o cargo, precisa ter simplesmente 2 anos, ou estar cursando residência e ter feito pelo menos 2 anos de residência. São os critérios, então acho que não tem alcance. Sim. Né? Celidalva, eu ia complementar o seguinte, a gente tem, nas unidades de saúde, tem
teria que ter um diretor técnico que se responsabiliza por essas coisas que não estão certas, tipo isso. Se você tem alguém atendendo pediatria que não tem RQE ou que não tem a pós-graduação, que inclusive a gente tentou mudar o edital, né, doutora Cláudia, com isso, e não conseguimos, né? Esse diretor técnico se responsabiliza, mas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde não têm diretor técnico cadastrado aqui. Inclusive, ficou de vir na última semana cadastrar todos. Nós esperamos amanhã em 2 manhãs e assim não foi feito. Pois é, mas lá na unidade tem um diretor técnico, se não é cadastrado. Ele tem que ser médico. Tem que ser o médico. Para a gente responsabilizar, tem que ser médico, porque a gente só tem... Unidade, não necessariamente ele é médico, é diretor da unidade. Tem um médico que é responsável pelo PJ na unidade de saúde. Não tem nenhum cadastro aqui. Não tem cadastro, não tem registro. Não, nós solicitamos, eles falaram que no outro dia, marcou comigo, eu esperei, nada, no outro dia eu marquei de novo, e assim não veio. Então, nada foi cumprido. Aí sim teríamos como responsabilizar. Exatamente. E o que eles me responderam, que todos os diretores ficaram muito felizes com a compreensão que a gente está fazendo, é que, na verdade, a pergunta tem um diretor técnico que roda as unidades. Então, você chega na unidade, você não tem o diretor técnico lá, porque ele não fica, porque é um diretor técnico que roda a região. Só existe um nome fictício. Não existem diretores técnicos nas unidades. 30% do nome fictício e ele é Tem. Eles querem ver um exemplo, assim, não tem nada a ver com o Estado. Existe um diretor técnico para todas as UTIs do mundo, em geral. Existe o contrato dele, existe o nome dele. Eu sou lá do mundo desde 2009. Eu nunca vi a cara desse sujeito. Não sei quem é. Me manda. Vai lá ver. Então, boa noite a todos, muito obrigada e vamos continuar, né?